Bom dia, boa tarde, boa noite, quando você estiver, onde você estiver. É um prazer receber você aqui no MBCV Cast e nós estamos muito contentes, estamos no mês de maio, o mês das mães. Olha que clima de amor e de cuidados no ar que nós estamos vivendo, né? Porque quando a gente fala em mãe, a gente logo remete a essa coisa de cuidado, de acolhimento, né? Então, é tão bom quando a gente pode ter uma mamãe junto com a gente. Valorize a sua mamãe. E você que é nossa audiência, né? Hoje nós vamos falar sobre este assunto, né? Falar sobre o papel da mulher como mãe. Vamos falar sobre essa maternidade que tem sido meio que esquecida nessa nova geração aí, tá noutra vibe. E como é importante a gente trazer à memória a função de uma mãe. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Patrícia Mazzucco, pastora aqui do MBCV. Claro, ela trabalha em várias áreas, em vários setores da igreja, no acolhimento da igreja, também faz parte da Escola do Jornada do Crescimento, atua na recepção, enfim, ela é uma pessoa, né, multitarefas. E também hoje vem nos falar um pouquinho sobre ser mãe, né? Então você tem aí a liberdade também de dar um like, de compartilhar isso com mães que você acha que precisam ter um conteúdo sobre esse assunto, né? E que você possa fazer parte também desse episódio. Boa tarde, bom dia ou boa noite, quando nossa audiência nos escutar, pastora Patrícia. Olá, boa tarde então a todos, boa noite ou bom dia. Estamos juntos aqui então para compartilhar um pouco dessa experiência, né, minha, como mulher, como mãe. Vamos lá então. Ainda esqueci de falar, além de ser profissional, né? Então hoje está em home office, mas é uma profissional, né? Trabalha no setor público da nossa cidade aqui também. Pastora Patrícia, falando de mãe, né? Quanto tempo você é mãe? Quantos filhos você tem? Fala um pouquinho sobre essa tua vivência na maternidade. Eu já sou mãe há praticamente 14 anos. A minha filha mais velha, a Sara, vai fazer 14 anos agora, dia 2 de junho. E eu tenho a Clarinha também, que tem 9 anos. E fui mãe depois de 7 anos de casada, né? Foi algo que eu pensava, mas que não estava planejado para mim. Naquele momento foi uma surpresa, né? Porque eu sempre ficava postergando essa ideia de ser mãe. Então, quando fiquei sabendo da notícia, foi uma grande surpresa. Porque eu estava assim no começo da minha carreira, né? Como profissional, lá no órgão onde eu trabalho. E aquilo estava no meio dos meus estudos, né, faculdade e tudo mais, então eu pensava em levar isso um pouco mais para frente. Já estava ali com 27 para 28 anos de idade, já há algum tempo casada, então eu queria que fosse um pouco mais para frente, mas Deus quis que fosse antes, né, e a notícia foi super bem-vinda e foi com muita alegria. Então foi um desafio para mim no momento, né, porque por mais que eu idealizava, assim, ter filhos, um pouco eu me achava egoísta e não preparada para dividir a minha vida com outro ser, né? Porque eu já entendia, já era cristã, já entendia essa missão, né, que a mãe tem como parceira de Deus. Eu sempre digo que a mãe é uma parceira de Deus, né, num projeto muito maior do que a própria maternidade, né? Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande como ser humano, né, de estar não só gerando uma vida no nosso ventre da forma biológica, mas também estar participando junto com Deus da construção de um mundo melhor, né? Colocando uma vida a mais no mundo e uma vida que para Deus também é preciosa. Olha que lindo, parceira de Deus, né? Uma linda fala. Essa semana ainda eu estava ouvindo uma notícia de um casal que queria viajar com o seu pet para fora do país. E foi um escândalo, porque a companhia aérea não queria levar o pet, enfim, embora eles tivessem todos os trâmites, enfim. Sim. E aí, mas a gente finalizou que eles conseguiram sair com o pet, né? E então a reportagem, ela abordava esse assunto, né? De que como hoje estava sendo difícil essas questões, mas uma fala
que o rapaz, que era no caso, o dono do pet, falou, né? Me chamou muito a atenção. E tem tudo a ver com isso que tu tá falando, né? Ele disse assim, porque para nós, eu não vou dizer o nome, né? Mas o fulano, que é o pet, ele é muito mais do que um pet. Ele é um filho. E aquilo, um casal de jovens, né, colocando o pet na condição ou na posição de filhos, né? E cada vez mais a gente, por exemplo, se a gente fala hoje com os adolescentes, né, a gente tem muito contato com os adolescentes e fala com os adolescentes, quando a gente fala sobre filhos, eles dizem, não, eu não quero ter filhos. Então, a gente vê assim, uma geração tendenciosa a cada vez mais ter essa experiência de maternidade, né? Por que tu acha, pastora Patrícia, que isso vem acontecido? É uma evolução natural? É uma cultura que se estabeleceu? É uma falta do amor? É uma falta da condição de reconhecer Deus e o nosso propósito? Qual é a vertente que tu acha que nós chegamos nesse ponto? A principal, né, entre várias correntes que eu acho que migram para essa nova ideologia, né, que é a visão que Satanás quer implementar no nosso mundo, que é extinguir com a família, né, porque a família é a menina dos olhos de Deus. Então, eu creio que isso sim seja um projeto maligno, né, para que ele, tirando esse alicerce que é a família, ele consiga minar também outros campos da sociedade. Claro, a família, então, é o principal alicerce que a gente tem para uma sociedade saudável, né? E ele sabe que extinguindo a família, que ele vai cada vez se empoderar mais. Então, ele está colocando isso como uma nova forma de cultura, né? E até falsos entendimentos nos jovens, adolescentes, enfim, casais que estão aí começando uma vida, dizendo que o mais importante é a carreira, ou que o mais importante é a gente viver uma vida pra gente, né? Se focar ali no relacionamento, enfim, que os bichinhos também precisam de acolhimento, né? Claro, com certeza. Os animais também são criaturas de Deus e precisam. Eu tenho pet, gosto muito dele, mas falta para a humanidade colocar cada coisa no seu devido valor, né? A gente conseguir entender a diferença de um cuidado que a gente tem que ter com um animal que a gente vai trazer para a nossa casa. Com certeza, ele precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de alimento, mas de maneira nenhuma um animal pode ser colocado num lugar de filho. Então, os princípios, né, e os valores estão distorcidos. Por isso que as pessoas estão optando a ser pais de pet, né? E eu tenho vários colegas e amigos, enfim, que infelizmente estão adotando essa nova metodologia, né? Achando que um pet pode ocupar o lugar de uma criança. E uma criança é muito mais, como eu falei, do que um ser que a gente gera ali. É participar de uma obra muito mais complexa e maior. Não, se você for imaginar, né, quando você começa a imaginar a forma como o feto ele se desenvolve dentro do ventre materno, não tem explicação nem científica, porque não a coisa é um milagre, é uma coisa milagre. Muito louca, né? Mas voltando ali para a tua fala, né? Então você teve a tua primeira filha em um momento de carreira profissional em ascendência, né? Sim. E não era uma coisa esperada, né? Não. Uma das coisas que a gente sempre fala assim, né? Que nós não fomos, a gente não tem um curso para dizer exatamente. Para ser mãe você deve fazer seguir esses passos, né? Não tem regra. Então como é que foi dentro desse processo, né? Onde você se depara com uma carreira profissional em ascensão e aí você não tinha um planejamento para aquele momento e você vê, quando você vê, você está ali, né? Com o resultado de um exame positivo dizendo que você vai ter um filho. Sim. Como é que foi essa concepção de agora eu vou ser mãe, esse trabalho conjunto, porque tanto é que você não parou sua carreira, que hoje você continua, né, nessa mesma carreira. Como é que foi essa convergência da maternidade com a sua carreira e essa criação? Em que você se baseou para fazer essa criação? Eu curti bastante as duas gestações, eu curti bastante ali, né?
com certeza, como você falou, é algo tremendo, assim, a gente sentir aquele outro ser se desenvolvendo, né? Já começa aquela ligação ali dentro do ventre, aquele amor, né? Que eu acho que é impossível alguém não amar, né? Quando a gente começa a sentir ele dentro da barriga e tudo mais. E quando a Sara nasceu, Deus falou comigo de uma maneira muito especial, que foi lá no hospital onde eu ganhei ela. Até ali eu ainda pensava, e agora? Como que vai ser? Como que eu vou, né, conseguir me adaptar a essa nova rotina, né? Porque enquanto tá no ventre, tu ainda governa totalmente tua vida pra ti, né? Mantém a rotina, Mantém a rotina. E agora eu teria que ter uma outra rotina. E eu creio que foi Deus que falou comigo, porque quando ela nasceu e eu fui para recuperação, depois fui pro quarto e tava um momento ali que eu e ela tava sozinho, entrou a enfermeira e o hospital dava algumas lembrancinhas pra mãe, assim, né? Então, ela veio com uma lata, eu não sei se era lenço umedecido agora ou alguma outra coisa, e na lata tava escrito assim: quando nasce um filho, nasce uma mãe. E era a resposta que eu perguntava para Deus. E agora, como eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir amar? Será que eu vou conseguir ter essa capacidade de cuidar, né, de negar a mim mesma por um outro ser, né? Porque eu tinha 2 sobrinhas antes, que vinham para minha casa desde pequenininhas, 3 meses, já posavam comigo e tudo, e eu tinha um amor muito grande por elas. E eu sempre pensava, será que o meu amor pelos meus filhos um dia vai ser maior, né? Porque sobrinho, tu tá nos momentos bons e ali nos momentos que já não são tão bons, né? Sim. A responsabilidade tu passa para outra pessoa. Mas a partir daquele momento ali que eu li aquilo e Deus falou, né, no meu coração e no meu entendimento, é assim, Patrícia, você também tá nascendo hoje como mãe, é essa nova fase. E eu senti ali no meu coração, né, e criei que ele estaria me auxiliando e me capacitando nesse novo momento. Então, eu tento sempre basear todas as minhas decisões e a minha vida, e a vida das minhas filhas, a vida da minha família, nos princípios de Deus. E eu creio que Ele sempre nos dá a resposta e nos traz as soluções, né, para aquilo que a gente busca. Né? Ainda mais ser mãe, que é um projeto, com certeza, vindo dele. Se você quiser aprender a ser mãe, porque eu também sou mãe de 2 filhos, sou vó de 7 netos, né? E o meu filho ainda fala às vezes assim, mãe, ele tem 5 crianças, né? Não, 4. O meu filho tem 4. E ele diz, eu gostaria de ter um quinto, assim, às vezes fico pensando no rostinho, como é que seria, né? E eu digo, meu Deus! Mas tenho essa experiência de mãe, tenho experiência de vó também. E uma das coisas que a gente aprende, né? Eu, pelo menos, aprendi, eu penso que a pastora também, na palavra de Deus. Às vezes as pessoas pensam, a nossa audiência que talvez não leia a Bíblia, não conheça a palavra de Deus, fica pensando, né, aonde? Vão buscar livros. Não, mas a palavra de Deus tem resposta para todas as questões da nossa vida, né? E com respeito a filhos, se você quiser aprender como cuidar de filhos, leia o livro de Provérbios. É verdade. O livro de Provérbios, ele é inundado de versículos que falam sobre os filhos e sobre os cuidados que a gente precisa ter com os filhos, né? Então é muito importante, claro, nós nos ampararmos com diversos tipos de literatura, né? Mas principalmente a palavra de Deus, que ela é a verdade, ela sempre vai nos instruir no caminho certo, né? E uma das coisas, pastor, assim, durante essa educação dos seus filhos, né? Durante a educação dos filhos, é válido nós dizermos que cada filho é um filho? Com certeza. Cada filho é um filho. Cada filho é um filho. A Sara, quando nasceu, ela era, e até hoje, ela tem a sua personalidade, o seu jeito. E quando a Clara nasceu ali, já na primeira noite, pensei que ia ser uma cópia, né? Não, totalmente diferente. Né? E ali também a gente vê o amor de Deus, né? Sim. Porque nós também somos todos diferentes, Deus nos ama, né? Todos de igual forma, mas Deus atende cada um conforme as necessidades que vão se apresentando, né? Sim. Durante a nossa vida. E cada filho, com certeza, é um filho, e a gente tem que buscar estratégias para saber conduzir cada um de acordo com a sua personalidade. Até esses dias aconteceu algo
Até engraçado lá em casa, porque a minha mais velha sempre quis, desde pequena, não foi a gente que disse para ela, né? Mãe, eu quero fazer direito e eu vou ser juíza. Né? Bem, uma coisa bem ali ponderada, assim, já concretizada no entendimento dela. E a pequena, a Clarinha, desde pequenininha, mãe, eu quero ser gastronômica. Gastronômica. Onde é que ela tirou essa palavra? Aí a gente já vê ela, assim, toda vez que a gente vai fazer algo na cozinha, por exemplo, ela tá ali junto e quer participar. Né? E esses dias eu conversando com ela, e ela dizendo, mãe, eu vou ser cozinheira, porque eu vou ter tantos restaurantes, e papapá. E eu disse pra ela assim, filha, mas quem sabe tu não quer ser pediatra, dentista, disse pra ela, tu gosta tanto da tua dentista, ou, né, advogada. Daí ela meio que chorou assim, mãe, tu tem que me apoiar, eu quero ser cozinheira, e eu vou ser feliz sendo cozinheira, sabe? É verdade. Senhor, me perdoa, eu tenho que incentivar minha filha, né, naquilo que talvez seja o dom que Deus tenha dado para ela desde pequena, né, é algo que ela quer desenvolver. Então, a gente tem que tomar esse cuidado para também não querer colocar a criação dos nossos filhos numa caixinha quadrada e dizer isso, não, é dia após dia, e a gente vai aprendendo, né, como eu falei antes, quando nasce um filho, nasce uma mãe, e a gente vai acertando e vai errando. Eu acho que é muito importante também a gente não se cobrar tanto, né? Buscar um entendimento na palavra de Deus, sim, mas a gente não se cobrar tanto, porque isso também traz um peso para cima da gente, né? Quanto mulher, porque hoje a gente tem uma vida tão versátil e tão corrida, né? E às vezes a gente fica se culpando. A gente tem que tomar bastante cuidado também quanto a isso, a não colocar esse peso tão grande nas nossas costas e pedir auxílio para o Senhor, que Ele nos ajuda, sim, nos capacita, e tratar cada filho de acordo com a sua individualidade. Sim, eu até ia dizer assim, ó, cada filho diferente, Deus, assim, Ele é tão perfeito, né, que Deus fez filhos diferentes para nos fazer mães também. Exatamente. Né? Tu tem que ser mãe de uma maneira, mãe de outra maneira, e você vai tendo que se adaptar, e isso é uma coisa maravilhosa, né? E a gente está falando aqui, nossa audiência tem mães de muitos filhos, mãe de um filho só, tem aquelas mulheres que não conseguiram, tentam, que anseiam por ter seu filho e por algum motivo ainda não tiveram, tem aquelas que perderam seus filhos, e isso também é algo bastante chocante na vida de uma mulher, né? Eu perdi uma criança com 6 meses de idade também. Então você vai adquirindo assim múltiplas experiências nesse campo de maternidade, né? Então é muito bom quando a gente pode dizer assim, ó, há esperança, seja qual for a situação que você viveu, né? Há uma esperança. E nós temos aqui dentro da igreja muitos casos, mas um caso assim, muito próximo de mim, uma pessoa, ela ficou 12 anos, pastora, esperando e tentando, fazendo, sabe, porque você você entra dentro de um corredor, vamos dizer assim, né, onde começa e faz exames e é uma série de ações que tu começa a fazer porque tu anseia ter um filho, né? Sim. E essa pessoa, ela passou 12 anos, então, e ela praticamente ela perdeu a esperança de ter filho. Ela orou, ela colocou diante do Senhor, né? Então, quando ela fez 12 anos de casado, naquele ano, né, dos 12 anos, ela engravidou. Ah, que legal. Né? E foi uma alegria também. Eles já estavam um casal bem mais maduro, né? E depois que ela engravidou desse primeiro, ela ainda teve um segundo, né? Ai, que legal. Então, que legal. assim, a gente nunca pode perder as esperanças do que Deus tem planejado, né? Então, é tão maravilhoso esse sentimento de maternidade, de saber que alguém depende de ti, de saber que uma pessoa, para ela se desenvolver, ela precisa dos teus cuidados, né? Mas dentro dessa história, assim, a gente pode dizer, pastora, que existem filhos maus? Filhos maus, né? Cada um de nós, para cada um de nós foi dado o livre-arbítrio, né? E, claro, eu acho que muito do que a pessoa se torna na vida é responsabilidade dos pais, sim, né? Mas eu creio que
quando a pessoa, né, quando o filho toma uma idade que ele consegue decidir e decide descambar para um lado que não foi de acordo com os princípios que ele foi criado, eu creio que a oração de um pai e de uma mãe tem poder para que ele volte, né, aos caminhos do Senhor. Agora, também a gente tem muito da questão de que tem pais que não querem investir na vida dos filhos, né? E eu acho que isso também vai trazer para os pais um preço, né? Não só de ver... Retorno, vai né, ter um retorno, não só de ver o seu filho, né? A gente pode ver aqui na cidade de Novo Hamburgo quantas pessoas, né, aí nas esquinas pedindo dinheiro, e quantas pessoas na drogadição, enfim, né, vivendo uma vida na marginalidade. E eu sempre falo, assim, que, sem medo de errar, que 90% ou mais dessas pessoas foram porque não tiveram, talvez, um pai e uma mãe presentes, né, ainda mais nessa geração que a gente tem vivendo, que é mais fácil a gente largar para a rua. Para a rua hoje até não se larga, né? Mas se larga no celular, na frente do computador, do que tu investir um tempo com teus filhos. Então, eu acho que não nascem filhos maus, mas as pessoas, conforme vão vivendo, elas podem, sim, se tornar más. Pelas escolhas. Pelas escolhas. A palavra do Senhor até diz que as más conversações corrompem os valores, né? Os bons princípios. Então, às vezes, o pai investiu até... E ele, quando ele se torna já um adolescente, adulto, ele começa a andar com amigos que os fazem corromper tudo aquilo que foi ensinado. Mas aí entra o que tu disseste, que a mãe que ora, o pai que ora, Deus vai honrar seu devido tempo. Com certeza. Chegamos praticamente ao fim. Obrigada. Já? Vê como é rapidinho, né, pastora? Porque a gente vai falando e eu vou olhando ali o relógio vai andando. Mas antes de a gente encerrar, eu quero te agradecer a participação. Eu que agradeço. Né? Desejar a todas as mulheres que estão nos assistindo um feliz Dia das Mães, né? E eu quero deixar um espacinho para você dar o seu recado para a mamãe que está nos ouvindo. Quero desejar, então, também a todas as nossas telespectadoras, não sei se é assim que chama. A gente chama de audiência agora na área digital, né? Tá bom. Todas que estão aí nos assistindo, né? Um feliz e abençoado Dia das Mães. Quero dizer que invistam sim nos filhos de vocês, que os filhos não são empecilhos, muitas vezes, como a gente tem visto, empecilhos para a carreira, ou empecilhos de relacionamento, empecilhos de servir na obra de Deus, que a gente sim tem que saber conduzir os nossos filhos e trazer eles para perto da gente. Eu nunca deixei de fazer nada na minha vida por causa das minhas filhas, bem pelo contrário, eu sempre trouxe elas para dentro da minha realidade, sabe? Para elas se tornarem participantes daquilo que a gente vive realmente. Então eu acho que isso é muito importante, assim, para que nós mulheres entendamos que a gente pode se realizar em todas as áreas da nossa vida e ainda ser mães, que nós temos esse super dom aí que Deus nos deu. Que legal. Então, um grande abraço para vocês. Vou fazer assim, né? Porque é Dia das Mães.